Olá, querido aluno. Dando prosseguimento às nossas aulas de Química, vamos ver hoje o balanceamento de uma equação pelo método da oxirredução, ou óxido-redução, ou redox, ou oxirred. Como você sabe, muitas são as reações onde ocorre variação dos números de oxidação dos elementos. E estas reações são conhecidas como reações de oxirredução. Vejamos, por exemplo, a reação do bário com o enxofre. Observe a reação do bário com o enxofre produzindo o sulfeto de bário. No reagente, o número de oxidação do bário é 0, no produto mais 2. Do enxofre é 0, no reagente, e no produto menos 2. Observamos que o bário aumentou, portanto, o seu número de oxidação, ao passo que o enxofre diminuiu o número de oxidação. Observe que na equação o bário perdeu 2 elétrons. Seu número de oxidação aumentou. E este aumento do número de oxidação denominamos de oxidação. Já o enxofre, também na equação, ganhou elétrons. Seu número de oxidação diminuiu. E a essa diminuição do número de oxidação, nós chamamos de redução. Então, o que é uma reação de oxirredução? Uma reação de oxirredução é toda aquela onde há transferência de elétrons entre as espécies reagentes, com consequente variações dos números de oxidação dos elementos. Foi o que observamos na equação, a transferência de elétrons do bário para o enxofre, que, consequentemente, as variações dos seus números de oxidação. O elemento, portanto, que se oxida é aquele que perde elétrons, aumenta o número de oxidação. O elemento que se reduz é aquele que ganha elétrons, diminuindo assim o seu número de oxidação. É comum em oxirredução, numa reação de oxirredução, utilizarmos os termos oxidação para a perda real ou relativa de elétrons, o que ocasiona um aumento do NOx, e redução para ganho real ou relativo de elétrons, ocasionando uma diminuição do NOx. Vale salientar que abreviadamente podemos representar oxidação pelo termo oxi, redução pelo termo red. Convém também lembrar que o elemento que é oxidado provoca a redução do outro, ao passo que o elemento que é reduzido provocará a oxidação do outro. Temos aí o agente oxidante e o agente redutor. O que é então o agente oxidante? Agente oxidante é a substância que contém o elemento que foi reduzido. Agente redutor é a substância que contém o elemento que foi oxidado. Na reação do bário com enxofre para a formação do sulfeto de bário, o bário sofreu oxidação, portanto é o agente redutor. Ao passo que o enxofre, ao sofrer a redução, ele é o agente oxidante. Vamos ver na prática outro exemplo. Em resumo, observe: espécie que se oxida, perda de elétrons, aumento do NOx, é redutor. Espécie que se reduz, ganho de elétrons, diminui o NOx, é oxidante. Observe que não há redução sem oxidação e vice-versa. Vamos agora balancear uma equação por oxirredução? Para tanto, precisamos obedecer às seguintes regras. Primeiro, determinar o número de oxidação
dos elementos na equação. Segundo, determinar a variação do número de oxidação dos elementos que sofreram oxidação ou redução em módulo. Terceiro, multiplicar cada valor obtido pelo número de átomos do elemento que efetivamente sofreram variação. Observe que se os valores obtidos forem múltiplos, devemos simplificá-los. Quarto, transportar como coeficiente a variação do NOx de oxidação para onde houve redução e a variação do NOx de redução para onde houve oxidação. A substância que deve receber o coeficiente é aquela que possui o maior número de átomos que efetivamente se oxidaram ou se reduziram. Quinto, prosseguir o balanceamento usando o método da tentativa. Vamos equilibrar uma equação por oxirredução? Veja a seguinte equação. HNO3 mais P4 mais água produzindo H3PO4 mais NO. Observe os números de oxidação dos elementos. Verifique a variação do número de oxidação do nitrogênio, igual a 3. Verifique a variação do número de oxidação do fósforo. Observe, igual a 5. Observe que a variação total do número de oxidação do fósforo é 20. Número de oxidação total do nitrogênio é 3. Observe que o nitrogênio sofreu uma redução, ao passo que o fósforo sofreu uma oxidação. Transportando a variação do NOx de oxidação para onde houve redução, teremos os seguintes coeficientes. 20 é o coeficiente do HNO3, 3 o coeficiente do P4 e 20 o coeficiente de NO. Por fim, completaremos o balanceamento por tentativa, obtendo assim os demais coeficientes da água e do ácido fosfórico. Concluindo, chegamos aos seguintes coeficientes para a equação: 20 para o ácido nítrico, 3 para o P4, fósforo branco, 8 para a água, 12 para o ácido fosfórico e 20 para o monóxido de nitrogênio. Que para complementar o balanceamento da equação, usamos o método da tentativa. E observe também que o agente redutor é o fósforo branco, o P4, ao passo que o agente oxidante é o ácido nítrico, HNO3. Anote, para você balancear uma equação por oxirredução, é importantíssimo que você saiba determinar o número de oxidação dos elementos. Tenha muita atenção na determinação das variações dos NOx e leve sempre a variação do número de oxidação como coeficiente daquele elemento que apresentar a maior quantidade de átomos, ou seja, o maior índice. Até a próxima aula, muito boa sorte, até o nosso próximo assunto.